Começa agora mais um Ministério Público em Ação, programa que traz informações sobre direito e cidadania. Nesta edição vamos tratar do controle social em entrevista com o promotor de justiça Octaídes Balan Júnior. Ele fala sobre como o cidadão pode contribuir com a proteção dos recursos públicos. O quadro de membros do Ministério Público do Tocantins ganha reforço com a chegada de mais 2 novos promotores de justiça substitutos. Saiba o quanto os cuidados com a primeira infância são importantes para a proteção de crianças e a formação de futuros cidadãos. Eu sou João Lino Cavalcante e esta é uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a TV Assembleia. O projeto Ponto a Ponto, costurando respeito, laços e direitos no tecido familiar, uma iniciativa do Ministério Público do Tocantins, por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Escola Superior do Ministério Público, possibilitou a troca de experiências entre adolescentes e idosos. Confira. Para a pessoa idosa não existe proteção maior do que a presença dos familiares e amigos em suas vidas. Uma presença que se traduz em aconchego, cuidados e em atenção ao seu bem-estar e aos direitos que garantem a dignidade, a cidadania e a qualidade de vida dos idosos. Foi pensando em tudo isso que o Ministério Público do Tocantins criou o projeto Ponto a Ponto, costurando respeito, laços e direitos no tecido familiar. Um projeto de extensão do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Escola Superior do Ministério Público, que teve como objetivo romper as barreiras que distanciavam os adolescentes dos idosos, fortalecendo os laços e os tirando de um lugar mais comum de isolamento. Nós queremos ver a aproximação de gerações, queremos contribuir para a formação socioemocional das crianças e prevenir aquele conflito intergeracional, para que as crianças já cresçam com a consciência do direito dos idosos e do respeito que nós devemos a ele, e os idosos, conseguintemente, repassarem para as crianças as suas experiências, que com certeza são muito valiosas. É uma oportunidade, inclusive, dos nossos estudantes terem esse conhecimento da necessidade do cuidado com os seus familiares, né? Sejam os seus avós, bisavós, os próprios pais mesmo. Então eu tenho certeza que essa troca de experiências contribuirá muito com a formação estudantil, não só dos nossos estudantes, como também dos estudantes da UMA, porque eles também irão aprender com os alunos, essa garotada aí jovem que eu tenho certeza que tem muito para oferecer também. Quando nós pautamos uma sociedade de paz para todas as idades, ela parte do princípio de que nós precisamos criar um ambiente de diálogo entre as gerações. Então, quando a Universidade da Maturidade e o Ministério Público se alinham junto, com a Secretaria Estadual de Educação e possibilita esse ambiente de diálogo, mediado, obviamente, por um processo estruturado de educação, isso é a grande revolução da cooperação, de que os idosos entendem que é possível aprender e ensinar os mais jovens, assim como os mais jovens entendem que é possível aprender e ensinar com os mais velhos, e isso cria um laço de afeto entre eles. A ideia do projeto Ponto a Ponto foi transformar realidades a partir da emoção, conscientizando e conduzindo uma aproximação entre idosos e adolescentes de forma muito natural, a partir de encontros, vivências e reflexões sobre a vida na terceira idade. Uma ideia inovadora que logo se tornou coletiva a partir das parcerias do Ministério Público com a Secretaria Estadual da Educação e com a Universidade da Maturidade, um projeto de extensão da Universidade Federal do Tocantins. De um lado, participaram do Ponto a Ponto estudantes do ensino fundamental de 2 escolas públicas das cidades de Palmas e Araguaína, com muito a aprender. Do outro lado, os idosos da Universidade da Maturidade, com suas experiências e muitas histórias para contar. Por meio de um sistema de apadrinhamento, cada adolescente escolheu um idoso para formar uma dupla especial. Juntos participaram de atividades emocionantes, o que incluiu uma redação com o tema Respeito à Pessoa Idosa, onde as duplas puderam transformar em palavras sua jornada de aprendizado e as grandes emoções vividas ao longo do Ponto a Ponto.
essa comunicação entre o jovem e o velho vai ser para o nosso crescimento também. O aprendizado que a gente conseguir através deles e o que nós também vamos passar para eles, não tem o que reclamar desse ponto a ponto. E a minha vó nova, ela é muito legal, ela me apresentou a família dela, ela me ensinou muitas coisas e é muito divertido ficar com ela. Eu acho que a amizade nossa não vai acabar aqui. A gente pretende, pelo menos da minha parte dela, que a gente vai se encontrar de vez em quando, eu vou ensinar ela a fazer bolinho. E cada um de nós que viemos lá da UMA tinha direito a um neto. E eu ganhei 5. A conexão entre os participantes foi tão profunda que ultrapassou os limites do ponto a ponto, como no caso de Maria Margarete e Davi José, que se tornaram parte da família um do outro. Aí quando fez lá, começou a botar os jovens escolher os avós, né? Começou aquele movimento tudo. Aí eu vi o Davi sozinho e falei, Davi, vamos ficar juntos. Aí ficamos juntos. Projeto bom, que faz o jovem gostar mais dos avós. Os avós que não são da família, mas são avós também. Faz gostar deles também. Quando a gente passa a gostar da pessoa, né? A gente também, como diz, né? Quem ama, cuida, né? Controle social é a participação ativa da sociedade na gestão pública. É o direito e o dever dos cidadãos acompanharem, fiscalizarem e avaliarem as ações do governo em todos os níveis. E para entender melhor como funciona o controle social, confira a entrevista com o promotor de justiça Octaídes Balan Júnior. Hoje, vamos falar sobre um tema essencial para a democracia, o controle social. Você já se perguntou como a sociedade pode ajudar na fiscalização dos poderes públicos e na correta gestão do dinheiro e dos bens públicos? Para nos explicar melhor sobre esse papel do cidadão e como todos nós podemos colaborar com órgãos de controle, como o Ministério Público, temos a honra de receber o promotor de justiça, Octaídes Balan Júnior. Ele vai nos mostrar como é possível acompanhar e denunciar irregularidades, além de como as ferramentas de transparência e participação popular podem fortalecer a atuação dos órgãos fiscalizadores. Acompanhe essa conversa que vai ajudar a entender como você pode fazer parte na proteção do que é público e no combate à corrupção. Dr. Octaídes, seja muito bem-vindo. De início, eu fico aqui pensando que a gente poderia começar para o senhor me dizer como é esse papel, como o senhor define esse papel de controle pela própria sociedade? O que o senhor pensa sobre isso? Se é importante essa fiscalização para além dos órgãos de controle do próprio contexto social? Olá, muito obrigado, doutora Isabelle. Bem, a Constituição brasileira, ela estabelece como um de seus fundamentos a cidadania. E quando a Constituição Federal estabelece a cidadania como um fundamento do Estado brasileiro, o que ela deseja, na verdade, é a participação ativa do cidadão na decisão e no controle da vida política do país. Então, esse controle ele vai muito além daquele concernente às eleições e ao voto popular em si. O exercício do voto é um mecanismo de exercício da cidadania, mas a cidadania vai muito além do mero voto, esse que faremos daqui a poucos dias. Então, quando a Constituição coloca a cidadania no centro, como um dos seus pilares, o que ela deseja é que o cidadão tenha, enfim, uma participação ativa na vida popular, fiscalizando e controlando os gestores e órgãos públicos. Não basta, portanto, que votemos e que elejamos os nossos representantes.
é preciso também que fiscalizemos. E aí a Constituição e as leis definem como fundamental essa participação, dentre outras formas, por meio da participação cidadã em conselhos de controle de políticas públicas. Isso. A exemplo da participação em controles de educação, de saúde, de segurança pública. Isso é uma das coisas que eu tinha vontade de saber do senhor. Essas outras formas de exercício de cidadania, que mecanismos esse cidadão pode usar, que tem disponível hoje para utilização? Como é que ele pode auxiliar ou acionar órgãos de controle para isso? Ele tem como exercer isso diretamente? Como é que funciona esses mecanismos? Sim, são vários os mecanismos de controle e de participação cidadã. Então, como eu dizia, uma das formas desse mecanismo, uma das formas dessa participação é por meio dos controles de conselhos sociais, que vão ser ali executados por meio da participação popular em conselhos de educação, de saúde, de segurança pública e de outros que temos organizados socialmente. Além disso, o cidadão pode fazer denúncias diretamente pelos canais dos órgãos de controle. Então, por exemplo, no Ministério Público, nós temos o canal da ouvidoria. Basta que o cidadão ingresse no portal do Ministério Público, www.mpto.mp.br, e acesse o link da ouvidoria do Ministério Público. Ali ele pode direcionar a sua demanda ao Ministério Público, às promotorias de justiça de todo o estado do Tocantins. Outros órgãos de controle também têm mecanismo similar, como o Tribunal de Contas, por exemplo, que é responsável por fiscalizar e fazer a gestão das contas dos municípios e do estado do Tocantins. De igual maneira, também no site do Tribunal de Contas do Estado, há um link da ouvidoria para o encaminhamento dessas demandas. Ainda no Ministério Público, nós temos um canal direto pelo número 127, onde o cidadão pode ligar e fazer esses comunicados. Doutor Octaídes, para ingressar nesses conselhos, como é que o cidadão tem acesso a isso? Se ele quiser integrar um conselho, ele consegue? Como é que ele faz? E uma outra dúvida que eu fiquei com relação a essa sua resposta. Eu quero fazer uma notícia de alguma coisa que me parece irregular ao Ministério Público. Eu preciso já juntar documento, comprovar tudo que eu estou falando, ou basta eu dar a notícia lá e já está resolvido? Como é que eu posso fazer isso? Excelente pergunta, doutora Isabelle. Quanto ao Ministério Público, basta que o cidadão ingresse no link da ouvidoria e encaminhe a sua demanda. O link da ouvidoria garante, inclusive, o anonimato. Então, o cidadão pode, sem receio de ser identificado, sem receio de retaliação, efetuar ali o seu comunicado, encaminhar a sua demanda. Se ele tiver uma documentação para remeter, é melhor. É mais interessante que ele assim o faça. Facilita, né? Porque quando nós recebemos a demanda, a ouvidoria encaminha essa demanda para a promotoria com atribuição para a matéria. E o que a promotoria então faz? Ela instaura um procedimento, que é um procedimento inicial de verificação da procedência, da pertinência dessa informação que foi remetida via ouvidoria. Então, constatada a pertinência e a procedência do fato, a promotoria, então, instaurará um procedimento investigatório a partir dessa demanda. E, a partir dali, os atos de investigação vão ser desencadeados. Então, se a denúncia chegar ao Ministério Público, já acompanhada de provas, de documentos, ou de indicação de testemunhas, de pessoas que conheçam a respeito do fato, o caminho investigatório ele é encurtado, ele é facilitado e a possibilidade dessa investigação avançar naturalmente é maior. Perfeito, perfeito. A gente vai fazer um pequeno intervalo, doutor Octaídes, e a gente volta já já. Não sai daí, que é bem importante essa nossa conversa de hoje. O Cerrado Tocantinense corre perigo. Mas o Ministério Público do Tocantins trabalha para transformar essa realidade. Contando com uma estrutura especializada e dedicada com exclusividade à defesa do meio ambiente,
Apoiada por técnicos qualificados e tecnologia de ponta, o Ministério Público atua na prevenção e na fiscalização das queimadas e desmatamentos ilegais, identificando responsáveis, punindo na forma da lei e buscando a reparação dos danos ambientais. Acompanhe o mapa e as estatísticas de queimadas e desmatamentos pelo radar ambiental no aplicativo MPTO Cidadão. Lá, o proprietário rural também tem acesso às apurações ambientais do Ministério Público e pode buscar a regularização do seu imóvel. Ministério Público do Tocantins, conectando você com seus direitos. Por meio da carta Eu Me Comprometo com a Primeira Infância, o Ministério Público do Tocantins garantiu o compromisso de candidatos a prefeitos de diversas cidades do Tocantins com a primeira infância. Em Palmas, o documento foi assinado por todos os candidatos à prefeitura da capital, com o Procurador-Geral de Justiça Luciano Casarotti e o Promotor de Justiça Sidney Fiore, comprometendo-se a implementar políticas voltadas ao desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos. A mesma ação aconteceu em Miracema, onde os candidatos de Lajeado, Miracema e Tocantinha firmaram o compromisso. E em Araguatins, com os candidatos de Buriti e São Bento do Tocantins. O documento assinado inclui metas como imunização, alimentação e a criação do Plano Municipal pela Primeira Infância. Gestores de cerca de 100 municípios tocantinenses participaram do terceiro encontro presencial do Educator, projeto promovido pelo MPTO com foco na melhoria da aprendizagem de estudantes da rede pública. Durante o evento, a rede Colaboração Tocantins realizou oficinas pedagógicas para cerca de 350 orientadores e supervisores municipais. O projeto Educação Protege, desenvolvido pelo MPTO, também foi destaque. Em setembro, o Ministério Público do Tocantins celebrou a posse de 2 novos promotores de justiça substitutos, Enderson Flávio Costa Lima e Patrícia Silva Delfino Bom Tempo. O evento marcou um passo importante na ampliação da atuação do MPTO na defesa dos interesses da população. Em Araguaína, uma sessão do Tribunal do Júri que durou 2 dias resultou na condenação de Robson Barbosa da Costa a 39 anos e 3 meses de reclusão pelo homicídio do advogado Danilo Sandes Pereira. O crime ocorrido em 2017 causou grande comoção na cidade. Os promotores de justiça Daniel José de Oliveira Almeida e André Henrique Oliveira Leite apresentaram as teses de acusação que foram integralmente acolhidas pelos jurados. Robson, que foi apontado como o mandante do crime, cumprirá a pena em regime fechado, sem possibilidade de recorrer em liberdade. O marco legal da primeira infância é uma lei federal, né, que ela coloca a primeira infância como aquela idade que vai de 0 a 6 anos. E é uma lei que perpassa em relação aos direitos de saúde, educação, assistência social, direito à cultura, esporte, lazer, tentando trazer muito da neurociência para dentro do direito. Por isso que ela é uma lei bastante intersetorial, passa pela medicina, pela neurociência e tenta mostrar que a criança, nesse período de vida de 0 a 6 anos, ela desenvolve praticamente 80%, 90% de toda a capacidade cerebral. Então fala-se muito na questão da vacinação infantil, o direito à creche, direito ao brincar. Foi a primeira lei que trouxe o direito de brincar para o ordenamento jurídico brasileiro. É uma legislação recente. Uma das grandes obrigações do Ministério Público é exigir de cada um dos municípios brasileiros a formulação, a implementação do Plano Municipal da Primeira Infância. Porque é através desse plano municipal que cada município vai dizer de que maneira que ele vai conseguir ajustar o teu território de acordo com essa legislação. Vou dar rapidamente um exemplo. O direito dessas crianças a terem uma pracinha, de ter brinquedos públicos, para que elas possam, de fato, sair da sua casa e ter onde brincar com segurança. Acompanhe agora a segunda parte da nossa entrevista sobre controle social. E a gente volta aqui com a nossa conversa com o Dr. Octaídes. Dr. Octaídes, a gente sempre tem uma pergunta aqui que vem do público, queria que o senhor ouvisse para a gente poder responder ela. Como o cidadão pode utilizar a Lei de Acesso à Informação para acompanhar a gestão de recursos públicos e fiscalizar a atuação dos órgãos de governo? Essa pergunta chama muita atenção para a lei, né, de informação, de acesso à informação que nós temos no Brasil. E aí, doutor,
Como é que a gente faz isso? Essa é uma pergunta fundamental, doutora Isabelle. A Lei de Acesso à Informação, ela garante ao cidadão vários mecanismos que auxiliam no controle popular. Mas duas ferramentas que estão dispostas ali na Lei de Acesso à Informação, elas são básicas, fundamentais para a coletividade. A primeira ferramenta é o Portal da Transparência. Todo cidadão pode e deve acessar o Portal da Transparência dos órgãos públicos. Esse Portal da Transparência tem a função de disponibilizar todas as informações a respeito de licitações, contratos administrativos, servidores públicos vinculados àquele órgão. Então, quando acessamos o Portal da Transparência, podemos ali obter informações preciosas que dizem respeito a quais empresas prestam serviço a esse órgão público, quais as licitações em andamento, quais os editais desse órgão, quais são os funcionários vinculados àquele órgão e uma série de outras informações que auxiliam no controle popular. A segunda ferramenta é que a Lei de Acesso à Informação garante que o cidadão requeira junto aos órgãos públicos as informações que sejam do seu interesse. Então a lei garante ao cidadão, na verdade a lei garante a partir de uma garantia constitucional que o cidadão peça informações do seu interesse ou do interesse da coletividade. E a Lei de Acesso à Informação ainda assegura que o cidadão não é obrigado a informar por quais motivos ele deseja essa informação. Então ele pode entrar no portal de cada órgão público, em geral ali vai ter um íconezinho de um balão, normalmente é um balão amarelo, onde o cidadão clica, vai abrir um formulário com o pedido que ele deseja formular. E ali então ele faz o seu requerimento, pede a informação que é ou do seu interesse ou de interesse coletivo. E repito, sem a necessidade de informar nem mesmo por qual motivo ele quer essa informação. Então essa é uma ferramenta de grande relevância para que se possa ter acesso às informações públicas, estaduais, municipais e do governo federal. Essa notícia que o senhor nos traz da possibilidade de obtenção desses dados, dessas informações, aí eu fico pensando, é uma das formas que o cidadão tem de auxiliar o Ministério Público no combate à corrupção, na fiscalização do bom uso da máquina pública? Já houve notícias que chegaram ao Ministério Público por meio desses canais que o senhor falou, ouvidoria, enfim, daí dá uma promotoria, em que o cidadão noticiou ao promotor, à promotora de justiça, alguma irregularidade, que desencadearam uma ação real do Ministério Público? É dessa forma que funciona? Sim, é dessa forma que funciona e são muitos os casos, é uma atividade rotineira no Ministério Público, seja de atendimento ao cidadão, porque o cidadão pode ir também presencialmente, fisicamente, em cada uma das promotorias do Estado do Tocantins, levar a sua demanda, levar um fato ao conhecimento do membro do Ministério Público. Além disso, o canal da ouvidoria, que garante esse repasse direto à promotoria com atribuição. E quanto ao acesso à informação por meio da Lei de Acesso à Informação, é muitíssimo comum, são muitos os casos em todo o país, em todo o Estado do Tocantins, onde o cidadão consegue uma informação por meio do Portal da Transparência, ou por meio de um pedido feito com base na Lei de Acesso à Informação, e depois encaminha esse conhecimento, os fatos que ele tomou conhecimento, a uma promotoria de justiça. Então a gente tem casos que envolvem corrupção, fraude à licitação, contratos administrativos irregulares, funcionários fantasmas, tudo isso por meio de uma informação inicial simples disponível no portal do cidadão. Então, há uma gama de informações públicas abertas ao público, de fácil consulta, que são trazidas ao conhecimento do Ministério Público a partir do controle popular efetuado com base na Lei de Acesso à Informação. Eu destaco, inclusive, doutora Isabelle, que há alguns casos onde a demanda trazida ao Ministério Público é no sentido de que o Portal da Transparência não vem sendo alimentado. Olha só. Então, o cidadão, ao buscar uma informação, ele às vezes identifica uma falha na alimentação do Portal da Transparência. E ele, então, traz essa demanda ao Ministério Público. E o Ministério Público, a partir daí, atuará para que o Portal da Transparência seja, de fato, transparente.
e que contenha ali todas as informações de interesse da sociedade. Me parece que, então, nós temos aí, na verdade, um elo que deve ser inquebrável entre o cidadão e o Ministério Público. Um elo que deve ser cada vez mais forte, mais fortalecido, para que a gente possa trabalhar em conjunto esse controle e a boa gestão da administração pública. É isso. Perfeito, é isso mesmo. O Ministério Público é um instrumento de cidadania. O Ministério Público é a casa da cidadania. Então o cidadão pode e deve procurar o Ministério Público e tê-lo como um parceiro na defesa dos interesses da coletividade. Perfeito, doutor. A gente vai fazer mais um intervalo e a gente volta para a última parte do programa. O Tribunal de Justiça do Tocantins empossou João Rodrigues Filho como novo desembargador da Corte. Nomeado pelo governador do estado, ele ocupará a vaga reservada ao 5º Constitucional, classe Ministério Público. Acompanhe. O Tribunal de Justiça empossou João Rodrigues Filho como novo desembargador da Corte. Nomeado pelo governador do estado, ele ocupará a vaga reservada ao 5º Constitucional, classe Ministério Público. O novo desembargador passa a integrar o Tribunal de Justiça após 37 anos de dedicação ao Ministério Público. Na oportunidade, João Rodrigues prestou compromisso regimental e assinou o termo de posse. Cumprir a Constituição e as leis e fazer tudo para honrar essa escolha. E dizer que sempre estarei presente para colaborar com essa instituição, onde sempre colaborei, para todo mundo sabe disso, né? Independente de quem é gestor, estou chegando agora, mas sempre a gente pode ter alguma coisa para contribuir. O Procurador-Geral de Justiça, Luciano Casarotti, destacou a importância do ex-procurador de Justiça para a história do Ministério Público tocantinense e falou que a competência e o conhecimento do Dr. João Rodrigues certamente irão fortalecer ainda mais o judiciário tocantinense. De janeiro a agosto de 2024, somente no Tocantins foram registrados 49 boletins de ocorrência de feminicídio, com 12 casos consumados e 37 tentativas. Esses números representam um aumento de 36% em comparação ao mesmo período de 2023, quando foram registrados 36 casos, incluindo 13 consumados e 23 tentativas. A situação evidencia a urgência de ações efetivas para combater e prevenir a violência contra a mulher na região. De 3 anos foi morta a tiros e a suspeita é que o crime tenha sido cometido pelo ex-namorado dela. Você confere agora a terceira e última parte da nossa entrevista sobre controle social com o promotor de justiça Octaídes Balan Júnior. A gente volta agora para a última parte do nosso programa. Eu já estou ficando até meio triste com a finalização desse programa aqui. Mas, doutor Octaídes, eu fico pensando, a gente sabe que quando essas notícias de corrupção, de desvios de bens e de dinheiro público são feitas, tem algum certo risco ali, né? Como é que a gente, no Ministério Público, pode trabalhar para garantir uma maior segurança a quem está trazendo essa notícia para a gente? Como é que a gente pode fazer com que essa pessoa se sinta mais segura, mais confortável de trazer essas informações? Quais são os mecanismos do MP aí para isso?
Bom, em primeiro lugar, o Ministério Público garante, por seu canal de acesso à ouvidoria, o anonimato do denunciante. Então, o cidadão pode acessar o portal da ouvidoria sem nenhum receio e declarar ali que não quer se identificar. A partir disso, ele não informará nenhum dado seu pessoal e simplesmente comunicará o fato. Então, fica absolutamente preservado o anonimato dessa pessoa. Além disso, se o cidadão se dirigir a uma promotoria de justiça, ele pode pedir ao promotor ou promotora que o atender que garanta a sua intimidade, que garanta os seus dados pessoais. E dessa forma, o promotor ou a promotora tomará a sua declaração sem identificá-lo, garantindo também o anonimato. Perfeito. A partir disso, é feita aquela verificação preliminar que eu mencionei no início, para ver a procedência, aferir a procedência dessa informação e ver se a partir daí é possível efetivamente ser instaurado um procedimento investigatório. A gente sabe que nessa época eleitoral acontece muito, mesmo antes e depois do dia mesmo da eleição, acontecem muitas notícias sobre quem está ali com a máquina pública, o que fez, o que deixou de fazer. Dá para fazer também com respeito ao anonimato durante o período eleitoral? Dá sim. É da mesma forma que funciona, com os mesmos mecanismos. O cidadão pode procurar o promotor eleitoral de sua comarca, pedir ao promotor que tome sua declaração, preservando o anonimato. E ele assim o fará. Tá? Ou utilizando, reitero, o mecanismo da ouvidoria, basta que ele clique ali e declare que vai fazer a sua denúncia de forma anônima. Não precisa nem aparecer o rosto dessa nem aparecer pessoa, o rosto, né? Basta que ele ingresse no canal da ouvidoria do Ministério Público e ali encaminhe a sua denúncia à instituição. Acho que aí a gente garante mesmo que a pessoa sequer seja identificada, sequer entrou no prédio do Ministério Público e a gente consegue ali fazer uma blindagem maior. Perfeito, não há nem fisicamente, não se ostenta fisicamente nem a presença da pessoa no Ministério Público. É um canal eletrônico aberto a toda a comunidade. O controle social é realmente uma via, né, de mão dupla aí do Ministério Público para o cidadão e a cidadã e deles para conosco. É isso, né? É isso. Eu fico muito feliz com essa conversa de hoje. Acho que a gente esclareceu muita coisa. Volte sempre. Estamos muito aqui obrigado, sempre de portas abertas. Muito obrigada, doutor. Encerramos por aqui. Lembrando que se os seus direitos ou se os interesses da sua comunidade foram desrespeitados, procure o Ministério Público. Ligue 127, envie mensagem para o WhatsApp 63 99100 2720 ou ainda baixe o aplicativo MPTO Cidadão. Faça sua manifestação pelo link da ouvidoria. Até a próxima. Chegamos ao fim de mais um Ministério Público em Ação. Eu agradeço a sua companhia e até o próximo programa.